Nossos cumprimentos a todos. Retornando ao estudo Mediunidade e Obsessão em Crianças, vimos há 15 dias atrás sobre a mediunidade se aflorar muito cedo em certos médiuns e citamos Elizabeth de Esperance, citamos a mediunidade também de Divaldo Franco e de Chico Xavier. Agora retornamos, lembrando também a mediunidade que também ocorreu muito cedo em Ivone Pereira, que segundo depoimentos feitos por ela e registrado no livro Recordações da Mediunidade, ainda na primeira infância, algumas faculdades se apresentaram, como a vidência, a audição e o desdobramento do perispírito. Ela, aos 4 anos, já se comunicava com espíritos desencarnados. Via-os e falava com eles, supondo que fossem seres humanos comuns. Entre os 14 e 16 anos, os fenômenos mediúnicos se acentuaram e o convívio com os espíritos era frequente e natural. Uma das características de sua mediunidade era a da lembrança espontânea de vidas passadas, que ela, em desdobramento, recordava, como também assistia às cenas do pretérito, tendo ao seu lado espíritos amigos que a orientavam, os quais eram igualmente participantes das mesmas cenas. Tendo sido suicida em vidas anteriores, necessitava guardar viva recordação dos sofrimentos decorrentes do fato de pôr termo à vida física. Ivone cumpriu fielmente a sua missão, tendo sido por longos anos excelente médium, cuja vida toda foi dedicada à doutrina espírita, ao bem e à paz. Nesses exemplos todos que citamos, verificamos que a faculdade mediúnica, surgida na infância, se desdobrou em tarefas específicas ao longo da vida de cada um. Entretanto, na maioria dos casos, isso não acontece, visto que a faculdade, como se vai esmoecendo, apagando com o passar dos anos. Isso quer dizer que nem todas as crianças que apresentem indícios de mediunidade terão compromissos nessa área na vida adulta. Hermínio Miranda foi um dos principais pesquisadores e escritores espíritas do Brasil. Em seu livro Nossos Filhos são Espíritos, ele nos diz com muita clareza: não é sempre que tais faculdades em crianças têm o desdobramento previsto ou naquela forma de mediunidade, devido às recordações espontâneas de vidas passadas que podem apagar-se aí pelos 10 anos de idade. Nem todas as pessoas dotadas de faculdades mediúnicas têm necessariamente tarefas específicas nesse campo, ou seja, nem sempre estão programadas para o exercício ativo e pleno, no intercâmbio regular entre os espíritos e as pessoas encarnadas. A fim de enriquecer mais sobre o tema, vamos ao livro Divaldo Franco Responde, de número 1, na parte onde se refere à criança com mediunidade ostensiva.
Foi-lhe feito a seguinte pergunta: se um familiar perceber que a criança tem mediunidade ostensiva, deve incentivá-la ou reprimi-la? Deve procurar um centro espírita? O que afinal deve fazer? Divaldo Franco responde: primeiro passo é procurar o centro espírita, porque é o lugar apropriado à escola de bênçãos. Um espírito muito querido, Djalma Montenegro de Faria, escreveu: há muitos anos, através de mim, que o centro espírita é como um colo de mãe, que afaga o filhinho na ternura, para dar-lhe calor e para sustentá-lo na ingenuidade. Viana de Carvalho, outro amigo espiritual, diz que o centro espírita é educandário superior para a vida. Logo depois, orientar a criança, explicando-lhe do que se trata e como comportar-se, explicando-lhe de maneira fácil o que lhe vem ocorrendo. Felizmente, dispomos no Brasil, hoje, e em muitos países, de laborioso e útil concurso da evangelização espírita infanto-juvenil, com toda uma pedagogia metodologicamente trabalhada com essa fase etária do desenvolvimento infantil, que pode contribuir muito para o equilíbrio do pequeno médium. Simultaneamente, aplicar as terapias espíritas, o passe, a água fluidificada, as orações e, naturalmente, com o tempo, a faculdade vai diminuindo até ficar bloqueada temporariamente, aguardando o momento próximo de ser orientada. Citaremos também uma observação no Livro dos Médiuns, no capítulo 28, no item 221, na questão 6, a seguinte pergunta: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? E a resposta dos espíritos: certamente, e sustento mesmo, que é muito perigoso, pois que estes organismos débeis e delicados sofreriam, por esta forma, grandes abalos e as respectivas imaginações expressiva sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar sobre o assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Vimos aí que os espíritos foram bem enfáticos em suas observações a respeito do não desenvolvimento mediúnico na fase infantil. E voltando ao livro que estamos estudando, Mediunidade e Obsessão em Criança, vamos ver as observações feitas por Sueli Caldas Schubert. Quando surgem alguns fenômenos mediúnicos na vida de um filho ou filha, os pais, sem saber ao certo do que se trata, tomam providências quanto ao seu encaminhamento para médicos e psicólogos, buscando reajustar a criança, que, quem sabe, evitar a repetição de fatos considerados assustadores, incômodos e desagradáveis. Não obtendo resultados satisfatórios, por não estarem os fatos mediúnicos
ao alcance do entendimento de tais profissionais, os pais, em geral, buscam outro tipo de socorro. É exatamente aí que acabam procurando o centro espírita. Nos dias atuais, são inúmeros os casos de crianças portadores de mediunidade. Chegam às casas espíritas trazidas pelos pais ou responsáveis. Estes buscando explicação e não raramente socorro diante do que lhes apresenta de maneira assustadora. Embora se deva assinalar que, vez que outra, os pais consideram a sua criança como detentora de alguma missão de alto nível. É preciso que os pais compreendam que a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano. Esta é a primeira das orientações que irão receber. A partir desse ponto, através dos esclarecimentos que lhes serão transmitidos na casa espírita, terão outra visão a respeito da situação, compreendendo então que quando a criança menciona a presença de um amiguinho invisível ou a vidência de alguns outros espíritos, isso deve ser encarado sem sobressaltos, sem supor que esteja mentindo e sem medo de consequências prejudiciais. Calma, compreensão, paciência diante dos fatos, evitar crivar a criança de perguntas, atemorizando-a, como também evitar dizer que ela é um espírito de luz e que tem uma grandiosa missão. Uma pergunta decorre em seguinte: qual o procedimento a ser adotado? Tão logo que tenha entendimento, deve a criança ser orientada acerca da mediunidade? Allan Kardec, preocupando-se com essa questão da mediunidade em crianças, propõe aos espíritos superiores algumas perguntas atinentes ao tema, como a seguinte: em que idade pode a criança ocupar-se da mediunidade? Pergunta essa também no Livro dos Médiuns. E a resposta: não há idade precisa. Tudo depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas. Falo da mediunidade em geral. Porém, a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. A da escrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança, dado o caso que ela requer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo. Nos dias atuais, a experiência, aliada ao bom senso, tem nos ensinado que, de maneira geral, o exercício da mediunidade não deve ser iniciado até mesmo com adolescentes que estejam em torno de 15 ou 16 anos, a não ser em casos muito excepcionais. Ivone Pereira nos explica o porquê. Primeiramente, é imprescindível considerar a vida dos nossos adolescentes na atualidade. Como vivem eles em nossos dias? O que fazem? Onde frequentam? Como se comporta a maioria?
já estamos formulando mentalmente um quadro atualizado da nossa época. Dificilmente terão os jovens desta faixa etária condições para assumir um compromisso sério e persistente que a prática mediúnica requer. De maneira geral, a preocupação maior que domina a vida de cada jovem é aquela do vestibular, da preparação para alcançar a meta que se propuseram. Assim, em princípio, não terão condições de assiduidade e persistência, devido às próprias injunções da vida moderna. Conhecemos um número incalculável de casos nos quais tarefas foram assumidas por jovens, por exemplo, nas atividades da pré-mocidade e na mocidade de muitas casas espíritas, as quais eles abandonaram por falta de condições de levar adiante, por este ou aquele motivo. Um outro ponto que se deve ser ressaltado é que, via de regra, o adolescente encontraria grande dificuldade em realizar uma mudança de hábitos, de conduta, de ambientes, mudança que implicaria, inclusive, em buscar novas companhias. O que significa dizer de começar a promover gradualmente a sua transformação moral que o exercício da mediunidade requer, para que o médium adquira a condição espiritual e moral necessárias que lhe possibilitaria ter alguma resistência quanto aos assédios dos espíritos malfazejos, sempre interessados em criar obstáculos ao progresso espiritual das criaturas. Por hoje vamos encerrando sobre o tema. Voltaremos daqui 15 dias para a continuidade de nossos estudos. Muita paz e uma ótima semana a todos.